cara podia estar apaixonado também. Hoje em dia tá meio... Ah, né? se pegasse uns mais ou menos aí, pegava. Porra, Aí sim, né? e dedada. Não, dedado era O homem do dedo marrom, que a gente fala. Ó, o Inimigos da Balança tem a honra e o prazer de receber hoje aqui um homem que é um general, né? Que a gente fala, um homem vencedor, um ídolo e uma pessoa que evidentemente da resenha que a gente fala, é um cara que eu tenho a honra de estar aqui no Inimigos da Balança. Inimigos da Você Balança? não é o inimigo da Balança, né? Como é que tu gravou com o Boleiro então, cara? Ele é o maior inimigo que a balança já enfrentou. Mas é aquela balança de pesar boi, pesar... Sabe? O Raboli, você é o... Cadeira. É 2 Libertadores, é coisa séria, né? É isso aí, Ale. Primeiramente, obrigado pelo convite, estar participando eu que tenho que agradecer. com você aqui no Rio Grande do Sul, nessa terra que sofreu tanto e sempre é bom ter pessoas que trazem alegria e sempre assistir você é alegria. Então isso é muito bacana. Então nunca tive, Ale, problema com balança, nunca tive... Sempre fui um cara que gostei de tomar minha cerveja, mesmo um atleta, mas nunca tive problema não e procuro tá me cuidando, né? Só a perna que tá entortando um pouquinho mais, né? Caraca. Ela tá com o tempo, tá entortando, né? Mas o que tá enferrujando, você acha? Eu acho que o homem lá em cima falou assim, ó, tu bateu em muita gente, vamos entortar essa perninha agora. O rei Roberto Carlos, cantor, você gosta do Roberto Carlos? Adoro o Roberto Canta Carlos. um trechinho pra Roberto gente. Carlos. Ah, Aquela, lembra? Essa. o rei Roberto Carlos falou que a tua perna tá ruim, pra você ter uma ideia como que ela deve estar nesse momento. Agora, eu queria que você contasse pra minha audiência da tua trajetória, que tem uma curiosidade, né? Porque você é muito ídolo do Internacional, um zagueirão que, poxa, jogar... Não sei nem se era moda ainda o zagueiro jogar assim, né? Saber jogar. Saber jogar e tal, né? Fez uma dupla histórica com o Índio e tal, essas 2 Libertadores que, porra, imagina, tão difícil ganhar uma, né? Ainda mais 2, sair e voltar. Mas que você começou na Latera e no Grêmio, isso aí é meio loucura, né? No Grêmio, isso aí. Um pouco antes do Grêmio, eu joguei no Guarani de Venâncio Aires, que é uma cidade aqui a 150 quilômetros de Porto Alegre, que é próximo da minha cidade, Santa Cruz do Sul, né? Santa Cruz, que é onde você nasceu. E onde eu nasci. E aí Venâncio Aires é uma cidade próxima. E você é com quantos anos que nós fomos para Venâncio? 14, 15 anos. Foi para lá. 14, 15 anos, fui para lá. Aí com 17, 18 Porque chego você no se Grêmio. destacava no... Se destacava no Guarani de Venâncio. Não, no Santa Cruz? No Santa Cruz ali, nas escolinhas. Tá. E aí fui pro Guarani, o treinador havia jogado com meu pai. Ah. E aí fui para lá. Então o meu nome Fabian, ele não pega desde quando eu fui pro Guarani. Ficou Bolívar, é o nome do pai até hoje, né? Que é um nome bom, né? Que é um nome forte, né? Um nome forte. E aí me destaquei e fui pro Grêmio com 17 para 18, lateral direito. Olha. Jogando de lateral direito. Os caras te viram e falaram assim, me viram. Esse lateral é fera. Exatamente, vamos levar para lá. Até então, o pessoal do Grêmio não tinha associado o Bolívar com o Bolívar pai, que é meu pai, que jogou no Grêmio na década de 70, né? Não sabia? Não sabia, o pessoal não sabia. E aí ficaram sabendo depois. Que é uma vitória até para você, né? Muito. Porque não é fácil. Um cara com a história do pai, um cara que, mesmo sendo um dos destaques do Grêmio da década de 70, com Anchieta, com Serras, que era um timaço, mas acaba pegando um Inter que era uma máquina que ganhou tudo na década de 70, né? Então, acaba permanecendo no Grêmio dos 17 aos 20 anos. Sempre na lateral? Sempre na lateral. E como é que você era um lateral? Era um lateral europeu, lateral que não avançava muito, um cara que fechava muito bem a linha de 4 defensiva, que tinha facilidade e qualidade para chegar, mas não com tanto apoio. Eu era aquele lateral que podia ir 3 vezes à frente, mas ia 3 vezes com qualidade. Não adianta ir 20 vezes lá e tu não ter qualidade para... Tinha um bom passe. Um bom passe, um bom cruzamento. Mas não ia toda hora. Não ia toda hora. Então, as vezes que ia com muita qualidade. Meu treinador, auxiliar do Tite, que hoje não é mais, que é o Kleber Xavier. Pô, o anão. Gente finíssima. Sabe tudo. Klebinho, gente finíssima. E o Tite vinha do Caxias para treinar o Grêmio, campeão gaúcho em 2000. Saiu campeão gaúcho com o Caxias, veio pro Grêmio 2000, 2001.
Ali o Kleber Xavier e Tite se conheceram naquela ocasião. E eu acabo não ficando porque o Grêmio na época tinha a empresa ISL, que era uma empresa como se fosse uma SAF hoje, que bancou o Grêmio, montou um super time campeão da Copa do Brasil de 2001, tinha Zinho, Paulo Nunes, trouxe todo mundo. Amato, Astrada, Anderson Lima, era um timaço, Acaba não valorizando as categorias de base porque o investimento ele era muito alto. Você vê hoje, Palmeiras eu não digo, mas Flamengo, você vai ver, as contratações são muito caras que acaba não dando espaço para as categorias de base, né? Então acabo não ficando e o Grêmio deixou de adquirir o meu passe, a lei do passe naquela época, e eu acabo indo para o Joinville, emprestado do Guarani, porque o Grêmio não havia feito a compra. Acabo disputando uma Série B com o Joinville e retorno para o Guarani em 2002. O Tite, só voltando no Tite, o Tite você chegou a trabalhar com ele lá? Treinava com os profissionais na época, na época que o Ronaldinho Gaúcho estava ainda, naquela época treinava 2000, né? 99, 2000, que ele ainda estava ali. Mas ele falava o quê? Falou assim, fica aí que vai... Não, ele acabou falando, Bolívar, o pessoal não vai utilizar e eu sei que tem um valor de uma compra do teu time anterior e o Grêmio não está querendo fazer investimentos nas categorias de base. E aí, pra mim, aquilo ali caiu o chão, né, Lê? Caiu o chão, porque tu já tá no... Eu era capitão do Sub-20 do Grêmio. Acabo não ficando. Você subiu com moral. Com moral. Era capitão, tinha disputado Taça São Paulo sendo semifinalista, chegando perto da decisão. Mas o investimento ele era tão alto no profissional que nas categorias de base os caras não queriam fazer esse investimento. Eles queriam gastar o dinheiro grande, os pequenos não queriam. Exatamente, queriam ali conquistar o título e acabaram conquistando, né? Mas você achou que o Tite, por ele assim, ele queria ou ele falou... Não, porque ele ainda não era o Tite, no sentido... Tinha esse peito. Exatamente, de falar bancar. Não, eu vou ficar com o Bolívar, porque eu acho que tem um potencial de crescimento dentro do clube e ele não tinha esse poder para isso ainda. E o Kleber Xavier também, estava no Sub-20, subiu com ele para o profissional, ficou com ele trabalhando. E também não teria peito para falar, não, foi meu jogador, pode ficar com ele. Então, eu não culpo eles por isso. Culpo pessoas, diretorias da época que estavam, que acabaram não aproveitando. Visão, né? Exatamente. Por isso que eu falo que há dirigentes e dirigentes. Fernando Carvalho, para mim, um pai. É um dos poucos que vai sentar contigo numa cadeira como essa e vai falar sobre futebol, sobre jogador, o atleta que lá do norte, nordeste, ele conhece tudo. Que ele entende. Tudo e tem uma visão à frente diferente dos outros. Entendi. Ele já me observava eu no Grêmio. Ele dirigente do Inter. Me observava e tinha uma lei na época, não sei se essa lei ainda existe, que tinha que ter um respeito, eu não sei se é em todas, aqui no Rio Grande do Sul. O jogador da base de Grêmio e Inter, quando ele sai, tipo, já tá no profissional junto treinando, se ele sair, tinha que esperar 6 meses para poder pegar esse jogador. Então ele teve que dar esse tempo. Foi o tempo que eu fui pro Joinville, voltei pro Guarani, me destaquei, para depois chegar no Inter em 2013. Entendi. E a minha história chegando no Inter, ela é muito interessante. Muito. Eu, jogando no Guarani de Venâncio Aires, vamos jogar contra o 15 de Campo Bom, aquela equipe que chegou, lembra? Sim. Na Copa do Brasil. Do Mano, era do Mano? Do Mano Menezes. Isso. E eu com o Guarani de Venâncio, a gente se destacando, o time indo bem, indo jogar ali em Campo Bom contra eles. Quem tá na arquibancada, Muricy Ramalho, era treinador do Inter em 2003. Caralho. Ele e o Tata, falecido Tata. Sim. Foram para observar um zagueiro do 15 de Campo Bom. Olha. O cara não foi bem no jogo, a gente ganha de 1-0 e eu jogando de lateral. Daquela maneira. Fechando quase a linha de 4 como um terceiro zagueiro, subindo na boa. Terminou o jogo, ele foi no vestiário. Quem que é o número 2 ali do Guarani? Aí os caras, o Bolívar. E ele havia jogado contra o pai e o Tata jogou com o pai na Portuguesa. Caramba. Eles falaram, mas tem relação com o Bolívar, aquele da Portuguesa, da Inter de Limeira e tal? Um pouco, né? Os caras falaram, um pouco, é filho dele. Me serve, tem pedigree. Porque daí conhecia um perfil do pai. Olha, os raiz têm um negócio. Exatamente. E aí o Muricy falou, cara, eu queria um zagueiro. E esse lateral a gente consegue transformar em zagueiro. Porque o Muricy usava 3 zagueiros. E ali comecei a treinar com ele. Lateral, mas muito mais de zagueiro. Então o Muricy é o pai, O Muricy é o pai da criança. Porque depois que a criança está pronta, todo mundo quer ser pai, né?
E aí depois que você virou esse zagueiro, né? Virou um zagueiro melhor que o lateral, né? Muito melhor. Né? Muito melhor. Um zagueiro que tinha recurso, até porque estava acostumado a passar do meio, Exatamente. passava a bola e tal. Sim. Os caras do Inter, os caras do Grêmio falam assim, porra, meu, deixamos escapar. Isso até hoje se fala. Sério? Até hoje. Porque na época, o falecido também, seu Verardi, era padrinho de casamento do meu pai. E ele, na ocasião, estava lá no Grêmio nessa época. Mas também acabou não querendo dar pitaco para falar sim ou não. E a partir do momento que começou a estourar e começou a explodir Bolívar, aí os caras, puta, o cara tava com nós aqui, a gente não aproveitou. Que é preço de banana, né? Exatamente. Cara, podia estar enganado, tá, Lê? 60, 70 mil reais, assim, alguma coisa assim. Caraca. Pro futebol, né? Evidentemente que a gente tá falando do que a gente vê os caras praticar no futebol, não era nada. Nada. E depois passa, nós estamos falando anos 2000, fui vendido em 2006 por 4 milhões e meio de euros pro Mônaco. Puta que pariu. Aí tu vê como é que é as coisas. Tiveram um retorno técnico e financeiro, né? E imagina o retorno que o Inter teve. Não. Técnico e financeiro, né? Exatamente. Você deu título, depois deu de novo, né? E financeiramente uma valorização aí de, sei lá, nem sei fazer essa conta de quantos por cento. Absurdo. Né? Absurdo. Caraca. Por isso que a gente fala, tu vê que no meu caso, eu poderia de repente passar, e isso eu tô falando que eu tinha indo pro Inter 22, 23 anos, que é muito difícil hoje. Pegar um cara do interior, não tem mais. Trazer pra capital, cara, vamos apostar. Por isso que eu falo que o Fernando Carvalho, Muricy, claro, que hoje não tem, claro, os treinadores podem, mas como que um cara vai na arquibancada sentar para assistir? Então, o Muricy é um cara para mim muito especial, eu sempre falo para todo mundo isso. O cara que me deu oportunidade, o cara que teve a visão de me falar, cara, vamos começar a treinar na zaga. Pela tua altura, pela tua velocidade, pela tua qualidade de passe, eu acho que a gente pode transformar um zagueiro aí. E eu vou falar uma coisa que evidentemente serei mal interpretado, né? Que tem aquele negócio de banco de dados, que tem aquele estudo de jogador, que vê as estatísticas, que faz um filtro e tal. Mas o olhar de quem entende, ele ainda vai ser superior a tudo isso. Muito. Tudo isso. A sensibilidade do cara, né? O cara... E eu vou te colocar mais uma coisa aqui, que eu acompanho. Eu trabalhei 7 anos como técnico, tá? Em vários clubes aí, clubes menores, de menor expressão. O que eu sinto falta pelos lugares onde eu passei, e nos clubes grandes, alguns têm, tá? Ex-atleta. O olhar do ex-atleta, ele é diferente. Eu não tô falando que não tem que ter acadêmico, tá? Não, tem que ter. Tem que ter o acadêmico e tem que ter o ex-atleta. Porque o ex-atleta, ele no domínio de bola, no jeito de bater, tu consegue ver que é um jogador diferente. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a junção desses dois tipos, né? O cara que teve lá dentro, que tem a sensibilidade, que sabe o cheiro do vestiário, que sabe que... E o cara que estuda e tal, acho que são complementares. Né? Exatamente. Mas o olhar do cara fala assim, meu, esse cara pode me ajudar. Exatamente. Né? Isso é fantástico. E você devia ter isso também como treinador, né? Como treinador, muito. Muito. Até então, meu auxiliar era o Patrício, ex-lateral do Grêmio. E eu sentia falta disso nos clubes, porque às vezes tu tá tão focado trabalhando que às vezes eu não conseguia ir nas categorias de base dos clubes onde eu trabalhei para ter alguém. Eu tinha um cara que estudou muito tal, e o cara só me passava informação. Não, ele deu tantos passes, ele fez tantas acelerações, ele não fez tantos desarmes. Eu falei, cara, mas eu não quero saber isso aí. Eu quero saber se o cara... Esse cara é bom ou não é? É bom, é o domínio, como é que o cara bate na bola, o cara é competitivo, o cara... Bolívar, os dados estão aqui, daí tu vê tal. Eu falei, tá, digo, eu consegui, eu vou acompanhar. E aí eu não conseguia, né, entendeu? Que loucura. E o torcedor do Grêmio, ele, quando ele te aborda assim, ele fala sobre isso, fala sobre... Com muito carinho, sempre. É. Muito carinho por saber que meu pai é um gremista. O pai é um gremista e sempre deixou isso muito claro. E um cara que tem um carinho muito grande pelo clube. E tem pessoas, o presidente Guerra, agora a gente estava no Planeta Atlântico, encontrei ele, cara, a gente se fala assim, amigos. Então todo torcedor ele sabe, cara, Bolívar, a gente sabe que tu passou por lá, tu teve lá, mas olhares de pessoas de repente que não tinham esse conhecimento deixaram tu escapar, mas tá tudo certo, sempre respeitou o Grêmio e tal,
a gente te considera muito. E o Muricy, você tem contato com ele de vez em quando? Tem, o Muricy também tem contato sempre com ele, falo com ele, e ele sabe muito bem disso, que em todos os lugares que eu vou, eu tenho sempre, parece essa troca para ele. Muricy, todo lugar que eu vou ter que falar. Caramba. Não, Bolívar, todo mundo sabe. Eu falei, mas não importa, eu preciso falar. As pessoas precisam saber quem é o Muricy além do treinador. Como pessoa, Nossa, o cara que tem a visão, um cara especial. E é difícil alguém não gostar dele, né, cara? É impressionante. É difícil. E aí você vai pro Mônaco já grandão, né? Já vou pro Mônaco, campeão da Libertadores, né? Na verdade, com 26 anos, porque eu sou campeão da Libertadores no dia do meu aniversário e do meu filho, 16 de agosto. Cara, isso não dá pra esquecer, sabe? Não, cara, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E dia 18 eu viajo para Mônaco, 2 dias depois. Então eu acabei, Ale, nem curtindo, tendo comemoração de título. Porque a Libertadores, naquela ocasião, era no meio do ano. Então o torcedor, cara, tu ficava até dezembro, o torcedor ficava comemorando. Era um ano maravilhoso. Nossa. E aí passou 2 dias depois, eu já estava viajando, né? Cara. Já fui viajar. Então, na verdade, chego no Mônaco já com status muito bom, né? Moral lá em cima. Moral na ponta dos cascos, porque estava no meio de temporada e os caras iam começar o campeonato francês. Eu acabo jogando toda a temporada, toda. Toda ela. E você gostou da França? Gostou? Muito, cara. Cara, Mônaco, Ale, cara, eu falo para todo mundo, não sei se você já teve a oportunidade de ir em Mônaco, cara, é um lugar que, a partir do momento que tu for conhecer, tu vai falar assim, cara, não tem nada igual. Sério? Nada igual em todos os sentidos, tá? Cara, os maiores milionários, bilionários, eles estão lá. Os caras estão lá. Cara, rua andando carro, passando. Paraíso fiscal também, para começar, não pagar R$1 de imposto. Então tu chega lá e eu até estranhava. Ah, tu ganha 10? É 10. Mas é 10 inteiro? Sim, é 10 inteiro, não tem imposto aqui. Que deve ter pesado também na tua decisão, né? Muito, muito, muito. E tudo que tu gasta com medicamento, com escola, com consulta médica, tu é reembolsado 40% no final do mês. Caraca, meu. É impressionante, cara. Minha filha é monegasca, minha filha nasceu em Mônaco. Na gestação da minha esposa de 9 meses, ganhava 3.000 euros de ajuda. Que loucura. Por nascer em Mônaco. Não, pra gente aqui isso é surreal, porque você paga um imposto. Às vezes você torce para não ganhar tanto dinheiro no mês, para não pagar. A gente pensa assim, eu também falo assim, cara, do que vale ganhar se tu tem que estar... Tu paga nada. muito, para nada. Né? Para nada. Para nada? É. Para nada. E lá os caras, além de tu não pagar imposto, os caras te reembolsam ainda. Caraca. Isso é uma loucura. É surreal. Aí vale a pena até engravidar. Fala assim, não, exato. Vamos fazer mais uns 3 aí. Vamos fazer uns 3 uma vez. E aí você teve uma temporada vitoriosa, né? Esportivamente vitoriosa muito, lá. Muito. Financeiramente nem se fala. Financeira maravilhosa. Dentro de campo maravilhoso, porque eu acabo chegando, os caras ainda engatinhando de uma pré-temporada e eu cheguei atropelando, né? Caraca. Foi maravilhoso, cara. E aí na sequência? Aí na sequência passo mais uma temporada lá ainda, 2 anos, e venho de férias para Porto Alegre. Morava aqui. Aí de novo, parece que as coisas para mim elas são tipo, tá passando o cavalo encilhado ali, o cara vai... Conspiram a favor, né? Ali, eu tô almoçando com a minha esposa de férias, isso 2008, tá sentado numa mesa mais adiante assim, o Tite, Fernando Carvalho, Giovanni Luigi, Chumbinho e mais um diretor que eu não me lembro quem é o nome dele. Coincidência. Tamo ali. Fui lá cumprimentar, os caras me viram, e aí, como é que tá lá? Tá feliz lá? Eu falei, cara, tô feliz, é um lugar maravilhoso, não tem cobrança de nada, o cara joga tranquilo, qualidade de vida pros filhos. Porra. Segurança. Segurança. Eles estavam pensando em montar um time aqui para ser campeão da Sul-Americana. O Tite tá aí agora, tal. O que tu acha? E tá faltando, a única peça é o zagueiro. Aí eu falei para eles, cara, eu tô feliz lá, mas tem que ver o que a gente pode fazer. Tá, tu vê com o teu empresário, vai para lá, tal, vê com os caras o que a gente pode fazer. Vou para lá, para Mônaco, me apresento, começo a conversar com os caras, disputo mais uma meia temporada. E eles insistindo, cara, não achamos zagueiro. Tu é a peça que tá faltando para esse time aqui. Eu chego nos caras e falo, terminou a meia temporada, cara, olha, os caras querem fazer um empréstimo e tal. Mas tu quer ir? Eu falei assim, não, eu tô feliz aqui. Mas aí o Inter conseguiu um investidor aqui
e o cara foi com um aporte muito forte para lá. Ó, a gente quer te levar, tua luva vai ser tanto, o valor vai ser tanto, o teu salário vai ser diferente. Eu falei, cara, falei pra minha esposa, vamos, né? Mas o salário era compatível com o que você ganhava lá? Mais do que eu ganhava lá. Mais? Que loucura, Mais os do que eu caras ganhava vieram lá. forte, hein, meu? Vieram forte. E aí a gente chega, eu chego, converso com os caras vêm, pagam, e eu venho pra Sul-Americana para jogar. E que ironia, né, cara? O Tite que quando você foi pro... E eu tive essa conversa com ele, tu vê que é uma coisa muito louca. Ele lembrava? Lembrava, o Kleber Xavier também. O Kleber com certeza. E né? olha a história. Tu vê que é muito bacana isso. Tu falou, olha a ironia do destino. A gente chega na fase quartas de final para enfrentar o Boca na Bombonera. O primeiro jogo a gente ganha de 2-0 no Beira-Rio. E o segundo jogo a gente vai jogar lá para decidir a classificação. Fumaça. E o Palermo jogava. E o Palermo jogava sempre em cima das costas do lateral direito, uma bola aérea que ele chegava atropelando. E o nosso lateral na época era o Ângelo, do Paraná, um baixinho e tal. Tite me chama na sala dele com o Kleber Xavier para jogar de lateral direito. Olha para tu ver como é que é a história. Caraca, meu. E aí eu falei, não, Tite, não vou. E a gente tinha Álvaro, do Flamengo, zagueiro. Jogou na Espanha. Isso aí, Índio e Marcão. Cara, ninguém podia dar brecha pra ninguém, cara. E jogava eu e o Índio. Pegasse uma gripe ali, você não voltava mais. Não entrava mais ali. Daí eu falei, Tite, cara, eu vou fazer a lateral direita, vai entrar o Álvaro ou vai entrar o Marcão, quem for decidir. Tô morto. Cara, tô morto, os caras vão ir bem e tal, e depois pra voltar, tu vai tirar os caras? Eu sei que é ruim. E ele falou assim, não, Bolívar, fica tranquilo e tal. Eu falei, não, Tite, vamos ver, essa semana a gente conversa, falei pra ele. A última vez que você falou pra eu ficar tranquilo, você me mandou embora do Você mandou Grêmio. embora, exatamente. Vai tomar no teu... E a gente brinca, eu e ele, eu falo pra ele. E aí, daqui a pouco, no outro dia, Tite de novo me chamou na sala dele, mas daí tava o Fernando Carvalho. Aí o Fernando Carvalho, Boli, vamos fazer ali que a gente vai ser campeão. Confia em mim? Eu falei, confio também no Tite. Mas é um pedido agora meu. Vamos fazer a lateral pra gente ser campeão? Cara, até o homem desceu pra falar Desceu com você, pra cara. falar. Resumindo, fui. Terminei toda a Sul-Americana jogando de lateral direito. A gente é campeão da Sul-Americana. Bom, então, evidentemente, eles faltaram com a palavra, né? Porque você não voltou pra zaga. Exatamente, porque daí ficou ali. Não, Bolívar, tu tá bem demais. O que acabou fazendo o Tite? 4 zagueiros. Eu de lateral direito, Álvaro, Índio e Marcão, do Atlético Paranaense. Caraca. Era uma linha de 4 ali. Mas não passava nem pensamento Não, ali, né? ali não... Ali era 3 brutamonte, né, cara? E aí os 3 na frente, ó, Edinho, Guinha Azul e Magrão. Não, aí é loucura. Aí já... Aí mais fechado que porta de submarino, meu. Aí não tem como. E os 3 da frente, nós olhávamos pra eles, cara, falava assim, ó, meu, vocês não voltam, vocês Não, ficam nem aparece aqui. Da Alessandro, Alex e Nilmar. Ah, não. Aí Era um timaço. Caraca. Foi um dos melhores times que eu joguei do Inter. Não, e outra coisa, né, meu? O cara... O time que tinha um equilíbrio, né? Porque tinha os... E olha os nomes ali. Não. Tudo cara macaco velho, malandro. Cara, a gente ganhou os 2 jogos do Boca. Ganhou aqui e ganhou na Bombonera. Caraca. Não, nosso time era impressionante. Era tipo aquele time catimbeiro. Os caras, vamos pegar esse time. Time vamos, chato, né? Vamos dar pau nesse time. Falei, cara, vocês querem ir no pau com nós? Vamos no pau com vocês também. Pelo amor de Deus. Imagina? Só essa linha defensiva, o Guinha Azul, já matava uns 8. Edinho, Magrão. Tá louco. Matava todo mundo. Então a gente acabou sendo campeão, cara. Tu vê que daí voltou, depois de 8 anos, a conversa entre eu e Tite Que louco. pra jogar de lateral. O destino é... É louco, cara. Por isso que a gente Puta fala aquele... E aquela frase da bola, o mundo da bola, ele gira. Tá louco. E ele gira mesmo. E o Tite é um cara que você entende como diferente, assim, como treinador? Especial. É. Um cara especial, um cara paizão. E foi crescendo também, né? Foi crescendo também na carreira. Amadurecendo, um né? cara muito verdadeiro. Ele É. vai te chamar para te falar o que vai acontecer. Olha, vou colocar o Bolívar tal na tua frente, porque ele tá melhor tal. Eu falei, não, Tite, tranquilo, cara. A decisão ela é tua. Se tu acha que tu tem que trocar, nunca por sacanagem, porque o jogador em alto nível, ele sabe quando o cara da posição dele tá melhor que ele. Ah, sim. A Ele verdade sabe. do campo e bola tem que ser respeitada. Não tem. Esquece, tu vai batalhar para voltar. Ele falava, e eu te quero que tu volte. Então ele sempre foi muito verdadeiro, cara, muito correto. Cara. Muito correto. E aí, a parceria com o Índio, que é o teu parceiro, né? Um monstro.
Essa parceria ela se consolidou. Com mais força, você com mais técnica. Opa! Bonito, hein? Aí. Arroz malandrino? Boa, Que categoria, hein? isso, tá com moral, hein, meu? Ah. Que eu vou te falar que Eu vi que pro Solves veio uma batatinha sorriso. Hã? Mas é de acordo com a moral do Entendi. do convidado. Não, então tá certo, então. E aí você e o Indião foi se consolidando, né? É. De mais força, ali mais um zagueiro. Tu sabe que, Ale, a gente sempre fala que dupla de zaga é igual dupla sertaneja, meu. Se não tiver afinada, não vai Eu sei que decolar. você fala que um sempre morre. Hã? Não, daí é sacanagem. Não. Pelo amor de Deus. Ei, Deus o livre. Não. Não. Meu, sempre afinado. Afinado de jogar olhando e dando risada por tudo que ele fazia, meu. Cara, entrosamento. Eu era um espectador de tudo que isso aí que os caras contam. Que pegava no pau do cara, que metia a mão na bunda do cara, que mijava na perna, esfregava, passava a mão no cara. Eu tava daqui ali, ó. E o cara vinha pra mim e falava assim, Bolívar, esse cara é louco. Eu falei, meu, isso aí não é nada ainda. Aí ele vinha pra mim, eu dava uma porrada e ele voltava pro índio. O Bolívar também, né? Ele falou assim, ó, não vai lá. Ele não bateu o que ele sabe ainda. Os caras não queriam nem jogar desse Nós jeito. dava risada, cara. Nós dava risada porque chegou uma época ali que os caras tinham tanto respeito pela gente. Cara. Eu acho que a palavra seria mais medo mesmo. Medo e respeito. Aí começava o jogo, eu e ele se olhava assim, começava o jogo, os caras vinham. E aí, Bolívia, e aí, gente, como é que estão? Tudo certo, tudo tranquilo. Como é que estão hoje? Eu olhava pro índio e falava assim, aí, tá cagado. Tá querendo entrosar aí, ó. Tá querendo entrosar. Nós olhávamos, né, combinava. E o índio falava assim, ó, meu, nem olha pra ele, nem responde, fica quieto. E o cara, deixa ele na dúvida. Cara, ele ficava. Fiz alguma coisa pra vocês? Eu falei assim, tá tranquilo, meu, só joga aí, tá bom. Rapaz, o cara caía pro lado do Kleber e do Ney. Mas olha, ele ia pros dois lados, né? Eu falei, meu, não fica por aqui, cara. Mas o índio, ele tinha essas ideias boas assim, Ó, meu, eu vou te falar. de dar né? dedada, de passar Não, e outra, e tudo. Meu, ele matava os caras psicologicamente, meu. Na mente dos caras. Mas louco, né? Louco. Mas aquilo era uma arma dele que ele usava pra poder destabilizar o cara. Mas então, o Indião jogou muito, o ídolo também, Tá evidente. louco. E resenha também. Ele não jogava. Com o VAR ele ia perder muita coisa, né? Com o VAR. Tu já tentou, a gente já conversou e dá risada eu e ele. Tu já tentou parar no VAR o lance mostrando em câmera lenta e o cara dando uma apertada na mão pro telão, pro estádio inteiro? Caraca. Tu imagina o que seria? Assédio, né? Que os caras falam. Os caras vão lá e cara tá o índio tava preso, cara. preso. Tá não é preso? questão de ser expulso, nada. Não, preso. Os caras já iam tirar na hora algemado. Ó, meu. Ou senão o cara podia estar apaixonado também. Hoje em dia tá meio. Ah, né? se pegasse uns mais ou menos aí, pegava. Porra. Aí sim, né? E dedada. Não, o dedado era O homem do dedo marrom. Que a gente o fala. Meu, o dedado era o prato da casa, né? Que era o. Era o carro-chefe dele. Ali não tinha, né? Quando vê, só via os caras dando aquela apertada assim, né? Era o indião, né? Fábrica de churros era com ele mesmo. Era Ele dele. era- Meu, mas aquilo E ali era mijo uma arma também, dele. tudo. Meu, nós jogando, eu e ele, daqui a pouco dava vontade de mijar, cara. Daqui a pouco ele me olhava e falava assim, ó, ô general, dá uma olhada aí. Sabe quando tu tá na praia, que tu vai lá no mar, lá quando tu quer dar uma mijada? Fica escorrendo? Tava ali, cara, calção escorrendo no calção, assim, descendo perna abaixo. E ele todo orgulhoso. Todo. Ó, E aí, passava a mão, esfregava as duas mãos, ia no cara e passava na cara do atacante. e o cara? O cara vai te fuder. Azarrou. Ó, pega esse azarrou aí. Pega esse E era- Fahrenheit. Imagina o meu privilégio de estar daqui ali acompanhando, cara. E eu falava pros meus amigos, cara, Que que no coisa estádio, eu maravilhosa. falava pros meus amigos Isso assim, ó. isso é futebol, meu. Raiz. Ale, eu falava pros meus amigos assim, ó, não acompanhe onde tá a bola. Acompanhe onde tá aqui o atacante aqui comigo, com o índio aqui. Eu devia ser 3 caras que ficavam olhando, que meus amigos olhavam e só estavam olhando pra cá. Ninguém entendia, tava quase fazendo gol lá, tava os caras olhando aqui, né? Porque era a hora que o juiz tava cuidando lá, o bandeira tá cuidando lá e a câmera tá lá também, né? Cara, isso aí tem que pagar cobertura artística. Isso aí eu. Cara, isso era impressionante. Mas se fosse hoje, além do VAR, né? Ia ter muito negócio do mimimi aí. Meu Deus do céu. Não, eles iam. Cara, o índio ia ter um processo por jogo, cara. Não, o índio já não podia nem usar o nome de índio, que a tribo ia não, processar ele. não, tá louco? Esquece. Mas Ia ter. você que era um cara que era mais refinado, né? Tecnicamente e tal.
Os caras não vinham falar, ô Bolívar, fala pra ele parar com essa caralho aí, meu. Não, os caras vinham, mas aí eu combinava com ele, né? Porque ele sempre fala assim, ele fala assim, Bolívar, como é que eles enxergavam eu fazendo isso aí e tu batia assim na categoria? Eu falei, Indião, eu dava só eu me chamava de escorpião rei, que não via a hora que eu dava. A hora que eu dava, dá um tempinho, o cara sentia a dor, né? Mas aonde tu bateu nele, Bolívar? Você, cara, pegou só a bolinha do tornozelo, aquela que dói. É o ninja. É o ninja batendo da fumaça. O ninja da agressão. Da agressão, esse aí. E muitas vezes, assim, que é uma coisa que... Bater também... Vou falar uma coisa aqui que... Bater também é uma arte, né? Claro, Você saber bater. Exatamente. Não o cara que dá uma porrada e é expulso, fudeu o aí. time. Mas bater... Por exemplo, eu não tinha especialidade, não tinha essa mestrado e pós-graduação, doutorado de vocês. Mas, por exemplo, eu gostava de bater quando eu tava com a bola. Quando eu tava com a bola, que o juiz não... Sabe, que você continua um movimento, que você deixa um... Braço. Né? Claro. Você estica um pouquinho a bola pro cara botar a perna. Exatamente. Bater é uma arte, né? Tem que saber. Bater é arte, exatamente. Senão quem se fode é teu time. Exatamente, só pra tu ver. Os caras falam, nossa, Bolívar, se tivesse o VAR, como é que vocês iam jogar? Falei, tudo é adaptável, cara. Tu te adapta ao VAR. O que a gente faz? Cara, minha carreira, eu fui expulso 2 vezes só, Olha, cara. ó, isso é importantíssimo. Nós estamos falando aí de quase 20 anos de carreira. Caraca. 2 vezes. Aí os caras, mas com o VAR hoje tu não jogava, não sei o quê. Eu falei, cara, deixa eu te falar. Ia adaptar do mesmo jeito, cara. Pode ficar tranquilo, nós ia dar um jeito. Mas o Índio era... Você que tinha um convívio ali diário com ele, né? Ele era também meio que índio, assim... fora do campo também? Cara, ele é um cara que todo mundo sabe a história, é um cara que foi boia fria, um cara que trabalhou canavial aí, tudo. Humilde, né? Humilde. Tinha época no início, logo quando a gente se conheceu, 2005, aí ele tirava uma chapa. Ele tinha uma que ele tirava. Então nós estávamos em restaurante, em hotel, você estava comendo do lado dele, daqui a pouco a chapa estava no teu prato ou do lado. E ele te olhava e comia assim, cara. Caralho. Cara, rodízio pra ele tem que ser de carne moída, pô. Não, cara, não, tem que ser. E aí a gente entrou no vestiário pra se trocar pra treinamento, tu pendura. Eu sou um cara que gosta de pendurando a roupa no caminho e tal. Meu, a calça dele, ela ficava pelo caminho, no vestiário. A camiseta ele tirava assim, enrolava e jogava. Caramba. Depois ele chegava e pegava tudo. É a simplicidade em pessoa, cara. Que loucura. É a humildade, assim, do simples em pessoa. E ele joga com vocês lá Cara, ele joga com a gente. A gente convida ele pra estar atuando. Agora, hoje, ele tá em Capão da Canoa, na praia. Vai ficar ali até o verão todo. Então, a gente convida ele direto, cara. Porque tem esse jogo dos veteranos lá, das lendas, né? A gente tem os Legends, né? Você que é o cara? Eu e o Edilson, né? Ah, tá. Ex-lateral do Grêmio. Sim. A gente tá com os Legends. Tá criando um Instituto Legends lá em Capão da Canoa para criança carente também. Que legal. Com tudo, com oficina de aprendizado, com dentista, com psicólogo, com treinamento de escolinha tal para criança carente. Ó, que legal. A gente vai criar lá em Capão da Canoa. O Edilson também é um querido, né? É um queridaço, é um queridão. Eu sou padrinho de casamento dele, cara. Ah, é? Quando a gente faz esses eventos que a gente viaja, eu e ele, geralmente junto, aqui no Sul, cara, as pessoas não conseguem entender ainda de estar eu e o Edilson caminhando, cara. Desce no interiorzão num posto para abastecer o carro, desce eu. Os caras, o Bolívar, daqui a pouco desce o Edilson. Os caras, mas não pode, tá certo. O que esses caras estão andando junto, cara? Caraca. Os caras soubessem, elas paravam e falavam assim, o que vocês andam juntos? Eu falei, eu sou padrinho de casamento desse maluco aí. Olha. É meu irmãozaço, velho. E aí, depois de vencer no Inter, assim, pô, carreira que tá louco, né? Essa idolatria, ela se justifica. Aí você vai pro Rio de Janeiro, direto? Você vai Vou pro Rio de Janeiro depois. Aí eu vou, na verdade, depois de ser bicampeão em 2010, a gente vai e, na verdade, o Edilson, pra tu ver como é que é as coisas, a gente morava no mesmo condomínio, não se falava, né, porque ele jogava no Grêmio e eu no Inter, por questão de horário de treinamento, daqui a pouco chegava, ele não chegava. A gente se via, assim, muito pouco só de se cumprimentar. Quando eu tô nas minhas férias com pré-contrato com o Botafogo, eu encontro ele na piscina do prédio, nas férias, aí começamos a bater papo. Tomar uma cerveja, bater papo e tal. Eu falei, e aí? Falei, tá, e tu, meu, tá indo pra onde tal? Eu falei, meu, tô com pré-contrato com o Botafogo e tal. Ele falou, tá de brincadeira. Eu falei assim, tô quase pra fechar com o Botafogo também. O Oswaldo de Oliveira tinha ligado pra gente. Caraca. Daquele time do Seedorf, né, em 2013, que a gente foi campeão carioca. E termina em quarto no Brasileiro daquele 2013. Então, um timaço também, um dos super times que eu joguei assim, cara.
Aí eu e o Edilson ali, a gente afinou mesmo a relação de amizade, de carinho, de respeito e tal. E que de 2013 até hoje, estamos falando E ali, 12 anos. Aquele Botafogo ali era Madagascar, só bicho grande, né? Aquele Botafogo ali era só cobra criada, cara. Cara, e o Negão, e o Negão? Legal, gente boa demais, cara. Sério? Legal, um chato do bem. Tu já deve ter escutado entrevista É. dos caras falando. Cobrando. Se o ar tivesse frio aqui, ele estaria falando, que o ar tá frio e tal. E o ar tá bom pra todo mundo. Mas ele acha que tá frio. Mas daí quando a gente... Mas de perna ou de... Não, de coisa que de repente o cara é muito friolento, tem frio e tal. Aí ele falava assim, mas Sidorf, tá frio mesmo? Tá? Não posso me gripar, né? Vocês sabem, não posso me gripar. Cara, o único que não pode se gripar aqui é tu. Então vamos diminuir esse ar aí. Que era meio que uma loucura, né? O Era, Sidorf jogando no... Ó, Mel, Hoje em dia esse movimento virou até comum, né? Você Comum. pega o Moscaro, o Lucas, exatamente. Neymar agora voltando. o Neymar. Mas não era um movimento absurdamente Não. inédito ali, Cara, né, cara? absurdo. E outra, ele é um astro mundial, Tá né, Mel? louco. Ele é um astro mundial. E aí depois a gente fica sabendo, né, que a mulher dele é carioca e é torcedor do Botafogo. Ah, então isso que... Bom, a mulher que manda sempre, né? Isso que pesou. É a mulher que manda, É a né? mulher que manda. Ele só foi falar, tá bom, vamos jogar aí. E ele era bom mesmo. Bom. Ele jogava demais ali. No demais. treino que você vê também muita coisa, né? Aí a gente fala, os jogos, beleza ali, mas, cara, o treino... Você ficava assim. Não, tu ficava ali treinando e olhando, cara, tu falava assim, cara, esse cara faz coisa absurda, meu. E outra, profissional ao extremo. Ao extremo. Fisicamente eu gostava de chegar, sempre fui um cara profissional, gostava de chegar 1 hora antes do treino, ele tava 2 horas antes lá no vestiário. Que né? loucura. Aí ele fazia o alongamento do sol antes do treinamento. Eu falei, o que é alongamento do sol, cara? Ele botava um iPadzinho dele na academia, chegava lá, meu, eu tenho gato, tá? Minha filha tem gato. Sabe o gato quando de manhã ele acorda, ele se espicha, ele se abaixa? Cara, ele fazia todos os movimentos de animal, cara. Leopardo, essas coisas aí, cara. Eu falava, mas pra que isso aí, Sidor? Eu falei assim, não, já viu os animais, tipo, machucar alguma coisa? Então tá aqui, ó. É isso aqui. Cara, ele fazia os movimentos de gato, leopardo e tal. Parecia os bichos, tal, o movimento, um cara mostrando. Um cara do Milan na época. Ele falava pra nós, esse cara me manda sempre aí e tal. Alongamento do sol. Caralho. A reciclagem dele era no zoológico. Meu. Ele ia reciclar no zoológico. Olha, é impressionante. E era bonito de ver nos jogos, quando ele driblava e tal, aí pegava uns volantes meio puto, achava que era o brabão, queriam chegar nele, de corpo. Ah, não. O cara dava pena. E o negão era malandro, quando firmava pra dar assim o corpo, escorava nele, meu. Meu, era uma coisa batendo nessa parede aqui, ó. Que louco. O cara batia e caía, meu. Aí ele só olhava pra nós e falava, viu? Não vem mais. Esse não vem mais. Porra, quer dividir com a parede? Não, ele era foda, meu. E ele gostava do Brasil, né? Gostava muito. Muito, muito. Esse cara, ele é um cara tão paizão de todos que não tinha como não gostar dele. Dava folga nossa, assim, tal. O Oswaldo liberava, tal. Vocês querem jogar boliche? Falei assim, mas aonde, Sidorf? Falei assim, não, vamos no shopping lá que eu vou fechar o boliche pra nós. O Oswaldo vai dar uma folga pra nós. Ele ia no shopping, nas Américas, lá no bar, fechava o boliche só pra nós, cara. Mandava alguém ligar, falava a tarde inteira. Bebida, comida, podem ficar a tarde inteira. E ficava com nós lá, cara. Caralho. Ele era embaçado. E o Oswaldo também é um coração que tá louco, né, velho? Eu fui um cara que eu posso falar, cara, eu só peguei treinador pica. Só eles. Mas no Mônaco, quem foi no Mônaco? Quem é? No Mônaco eu peguei o Ricardo Gomes. Ah. No segundo ano. E no primeiro ano eu acabei pegando um norueguês, um cara. Não, mas daí também não tinha o que fazer, você estava voando, né? Não, tá louco? Mas assim, ó, por isso que eu falo que eu fui um premiado, porque, ó, peguei Mano Menezes início de carreira, porque ele era lá vizinho da minha cidade. Cheio de vontade. E foi meu treinador no Guarani de Venâncio. Olha. Também. Cheio de vontade, né? Com, porra. Muricy, Aí. Abel, Oswaldo, O Abel. Tite. Tá louco. Falecido Mário Sérgio, que esse era o mais malandro de todos, porque era da bola. Boleirão. Esse era o mais malandro de todos. Conhecia tudo mesmo. Conhecia tudo. Rote, que todo mundo fala, não sei o que tal. Ah, mas ele taticamente, conhece, tá pra mim, foi um dos melhores. Conhece tudo. Pra montar um time, foi um dos melhores. Não é à toa que treinou. Nenhum treinador treinou Grêmio Internacional mais de 4 vezes. Ele treinou Grêmio 4 ou 5, Inter 5 ou 6, alguma coisa assim. Então, cara, eu acabei pegando uma geração de treinadores aí,
Os top. O Abelão é... O Abelão é um paizão fora demais. da curva, né? Tava aqui no verão com a gente, é um cara Um maravilhoso. ser humano e toma um vinho também que não é... Nossa, gosta, viu? É. Mas também pra sustentar aquilo ali tudo, viu? Mas ele ganhou, né? Ganhou O quê? Tá louco. Aquele é E fera. o Sheik também, né? O Emerson. Nossa, esse pegamos. Aí a gente pega ele no segundo ano. Ah. Pega ele e pega Carlos Alberto junto. Pá, não. Aí não. Carlinho não dá. Carlos Alberto, Carlinho. Carlinhos e Sheik. E, cara, aí formou eu, Edilson, Sheik, Júlio César. Era o bonde. Era o bonde ali. Cara, impressionante. Outro cara também, um coração gigantesco. Não sabe o que faz pra te agradar. E o Carlinhos junto com a gente. Putz, juntava. Depois de jogo, a gente juntava na casa do Sheik pra ficar tomando uma gelada e dar risada. Amanhecia. Não, Carlinho. Amanhecia e a macaca dele, a Cuta. A macaca tinha babaca, né? Não. A mulher andava com avental, que nem avental pra andar com criança. A mulher andava com roupa, avental, tal e coisa de... Como se fosse diarista de casa. Com a macaca, ó, dá uma passeada com a Cuta aí. Saía pra passear e tinha que fazer uma madeira pra dar pra macaca. Que loucura. Sheik era, cara, a filha dele, cara, Deus o livre. Um amor por aquele animal, cara, impressionante. Caramba. É filhona dele, cara. E na época que ele era solteiro, com certeza tinha mais cuidado com a macaca do que com muita gente, né? Meu Deus do céu, cara. Cara, esse cara é especial, cara. Esse cara foi um dos caras que eu vi, assim, que mais moral tem, assim, por todo lugar que a gente viajava, mano. É, né? É impressionante. Carreira vitoriosa. E o Carlinhos também, que, embora muita gente confunda muito, né? Porque o Carlinhos virou, em alguns momentos, mais folclórico e tal, jogava muito. Craque. Tá louco, meu. Craque. Só não é nem nós que estamos falando, né? Não, O Mourinho falou. É isso que eu tô falando. Quem é que sai do Brasil com 16... ele tinha 18, acho, quando ele foi pro Porto campeão. Que ele foi o campeão da Liga dos Champions, Campeões, lá da Champions. Cara, impressionante. E ele mesmo depois, nessa época do Botafogo, cara, quando ele tava bem fisicamente, cara, ele era um trator, cara. Não. Esse lance que tu falou, ele sabia bater também. Sabia bater com bola. Vinha conduzindo, os caras vinham, ele... Vem. Não, ele, impressionante. E uma qualidade de drible, assim, muita força. Cara. Arranque parado, assim, sabe, pra driblar. É impressionante, mano. Ô Bolívar, tem uma... Então, só pra lembrar, né? Então tem a Legends, que você tá com o Edilson Com o lá. Edilson Aliás, junto. manda um beijo no coração do Edilson, que é outro cara que é maravilhoso, assim, sensacional. E esse é o teu projeto, e ajudando as pessoas. Isso. E também, evidentemente, sempre ali próximo das coisas do Inter também, né? Que é, já que você é um ídolo, um símbolo do Internacional. Isso. Essa é a tua pegada. A minha pegada hoje é morando na região litorânea aqui, Capão da Canoa, né, na praia. Eita! Eu, minha esposa e a filha morando ali, qualidade de vida, 2 anos já maravilhoso. Ah, isso que é o que vale. Maravilhoso. Tudo próximo, tudo à vontade, chinelo, bermuda, tu tá bem vestido. Qualidade, uma cidade assim que tem tudo hoje, tudo, Capão da Canoa. E trabalho também, além dessa criação agora que já está saindo do papel do Instituto, de fazer também loteamentos com alguns sócios, eu e o Edilson também, legal. né? Porque lá é uma região que tem muita grana, uma região muito rica, que tem esse lado empreendedor de construção civil também. Então a gente acaba também tendo esses negócios juntos também. Que legal, que bacana. Ó, pra gente encerrar e já te agradecendo muito, você sabe que tá muito na moda esse negócio do quem foi melhor, né? Quem foi melhor. Você, evidentemente, a tua carreira fala por si, mas tem uma turma que é a molecada mais jovem e tal, que gosta de ter uma referência, né, de quem... Por exemplo, na zaga, vamos supor, Bolívar ou Thiago Silva? Thiago Silva. Que é um monstro também, né? É um Monstro, eu adoro ele. E não é demérito nenhum cara pra você. especial. Não. Não. Deus o livre. Bolívar é o Jeromel, que é uma outra... Empate, cara. Ó, A gente tem uma característica, um perfil muito parecido, cara. Muito parecido. e técnico, né? Técnico e sabe também a hora de chegar, sabe chegar também. Bolívar ou Kahneman? Bolívar. É. Bolívar. Trazendo ainda mais para essa geração aqui, Bolívar ou Éder Militão? Bolívar. Com certeza. Ó, Com certeza. e o... vou fazer então essa também. Léo Pereira ou Militão no casamento? Não tem nada a ver, né? Porque
Sabe que tem uma confusão aí, né? Você tá sabendo? Sim, claro. Um pegou a mulher do troca, outro, o né? outro foi pegou. É, né? Na minha época chamava swing, né? É o swing, né? Léo Pereira. Léo Pereira ou Bolívar? Bolívar. Ah, essa aí também. Bolívar. É um que eu gosto muito. E ele também trabalhou aí no teu time. Léo Ortiz ou Bolívar? Bolívar. Que é o filho do Ortiz. Do Ortiz, bom, que né? é um queridão, adoro ele, o pai né? dele. Poxa, o pai dele Sabe participa tudo também. dos eventos com a gente aí também. Vai no campo? Vai no campo e às vezes a gente arma um salãozinho também. Ah, no campo o Ortiz é bom com uma pá e com uma enxada, ajuda no arado. Cara, ele é um salão impressionante. E ele era da base, tudo, Meu né? Deus do céu. Então, Léo Ortiz ou Bolívar? Bolívar. Opa! É. Um que também fez muito sucesso, faz ainda no Brasil, Gustavo Gomes ou Bolívar? Bolívar, cara. Bolívar. Puxando lá pra minha sardinha, Fabrício Bruno ou Bolívar? Bolívar também. Opa, tá ficando bom isso aí, hein? Cara, com certeza. Marquinhos, Paris Saint-Germain, da tua França. Sim. Ou Bolívar? Marquinhos. Gosto do Marquinhos. Gosto muito. Estilo, a gente estava falando do Thiago Silva. Por já estar tantos anos também jogando na Europa, um cara que já ganhou tudo também. Então, Marquinhos. E isso aqui é sempre muito delicado, porque às vezes você está mexendo com épocas diferentes, né? Que assim, às vezes... mas, por exemplo, em São Paulo, que faz muito sucesso, o Arboleda ou Bolívar? Arboleda. Você gosta? Gosto dele. É? Gosto dele. Acho ele muito técnico, tem muita qualidade, tem muito recurso. É igual, acho muito parecido com o Vitão do Inter. Gosto muito do Vitão também. O Vitão é muito bom. Tem muita qualidade, rápido, jogador de bom passe. Vitão ou Bolívar? Empate. Gil, que era do Corinthians, O Gil, Santos. empate também, gostava muito do Gil. Gil também jogava muito, tá gostava louco. muito do Gil. Júnior Baiano, J Baiano. Rapaz, se eu te falar que eu conheci, cara, é uma pessoa sensacional. O quê? O Júnior Baiano maravilhoso. É Júnior Baiano. Adoro esse cara. E vou te falar que esse cara também, tem muita coisa que nem, por exemplo, o Vampeta, né? O Vampeta, os caras... Porque depois ele ficou contador de história e tal, não sei o quê. O Vampeta jogava demais, né, cara? O Vampeta era muito. Tá que louco. o pessoal dessa Muito. geração, que não viu ele jogar, acha, não, mas o Vampeta é... Não. Muito. E o Júnior Baiano, que ele dava umas porradas mesmo, né? O Júnior... Mas sabia jogar. Pra caralho. É isso aí. Tá louco. Muito. É verdade. Lúcio ou Bolívar? Também. Lúcio, pela história também, Lúcio, né? Gosto do Mas Lúcio você ganhou também. de muita gente boa aí. Ganhei de muita gente boa. Ó, e o Instagram? Bolívar Oficial Underline. E o Legends Futebol Clube. Os dois que Os você... dois. Tá. A próxima resenha, então, a gente vai fazer você e o Edilson. Boa. Completamente nu. Não. Nossa. Na praia, falar na praia. Gente boa demais. Mas quero te agradecer. Você realmente é um cara que todo mundo gosta, que todo mundo fala sempre muito bem. É uma honra ter você aqui no Inimigos da Balança. A gente vai meter esse malandrita aqui do... Já tinha vindo aqui no Amorim? Já vim aqui já. É? Já vim aqui. Gostou já. do... Gostei aqui já. Então a gente vai meter esse aí, mas quero te agradecer. E você que gostou, segue lá o Bolívar e deixa o like aqui com a gente. Show de bola. Valeu, galera. Obrigado. Abraço. Tamo junto. Valeu.